Então tá bom, iniciando. Hoje a gente começa falando, seguindo a linha aquela dos raios, né? Então hoje no nosso roteiro a gente vai para o raio branco, né? Com todo esse frio vamos esquentar um pouco nos raios. Então a gente vai trabalhar com o quarto raio, raio branco. Quais são os mestres do raio? O Serapis Bey e a Ísis. Arcanjos Gabriel e Esperança, os Elohims Claire e Astreia. O raio branco rege a quarta-feira, o símbolo é um lírio branco, os incensos são lírio e sândalo. O que o raio branco nos traz? Ele nos traz a pureza, a harmonia, a ascensão, né? Eu vou falar um pouquinho do Serapis Bey. Ele foi um grande mestre, ele era um mestre disciplinador, um iniciador no Antigo Egito, né? Então, ele é que treinava as pessoas, né, para toda essa parte de conhecimentos esotéricos, mas não era bem assim que chamava, mas mais ou menos isso, né? E hoje, como mestre ascensionado, ele é encarregado de encaminhar as pessoas que querem ascensionar, né? Então ele tem os instrutores que ele organiza ali para que ajude as pessoas no caminho da ascensão. E nesse caminho da ascensão tem uma disciplina bem rigorosa, né? E todo mundo tem que passar por todos os raios, limpando todo o mau uso das energias que fez no raio que estava, né? Então a gente tem que estar 100% em todos os raios para conseguir ser ascensionado. Todos os raios, eles têm o lado positivo, que é onde a gente tem que alcançar, e o lado negativo, que é o que a gente vem trabalhar, né, no raio. E quando se chega num ponto que a gente está querendo ascensionar, então a gente é encaminhado para o Serapis Bey, que junto com os instrutores vai lá, vai ver o que ainda a gente fez errado em alguma encarnação e como mudar isso, né? Como melhorar isso. Na verdade, assim, a gente até pode dizer que o quarto raio é uma ponte, né, entre o reino interior da perfeição e a manifestação do plano divino no nosso mundo, porque ele faz essa conexão, né? E a Isis, que atua com ele no Raio Branco, ela tem uma história muito interessante, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque ela leva para uma outra reflexão, né? Que é da reflexão sobre os apegos, né? Hoje a gente vai falar sobre medo e a história dela é muito interessante, então eu acho que eu até vou fazer um vídeo separado só falando sobre a história dela e falando sobre essa questão do apego, né? Então aguardem que teremos no canal lá um vídeo sobre a Isis. Então vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é o medo. O medo a gente sabe que é uma emoção muito comum, né? Que todos nós já sentimos, já ficamos presos no medo em algum momento, talvez agora a gente também esteja preso em algum tipo de medo. E esse medo ele vem de todas as formas, né? Então é o medo de fracassar, o medo da frustração, medo da rejeição, medo da crítica, né? Medo de abandono, medo de ser abandonado. Agora, com todos esses medos, o que mais prende as pessoas, né, esses medos, é o medo de ser julgado. E ele está junto, né, com a rejeição, porque se eu sou julgado e não sou julgado adequadamente, botando esse adequadamente entre aspas, eu vou ser rejeitado, eu não faço parte, eu não estou dentro daquilo ali, dentro do esperado, né? E aí, dependendo do que eu vou, aonde eu estou, no que eu estou atuando, eu vou ficar com medo de tudo. Medo de não conseguir sobreviver, medo de acontecer alguma tragédia, medo de ficar doente, medo. A gente vai trazendo todos esses medos e alimentando eles no nosso interior, né? E quando a gente está muito focado nessa possibilidade e muito preocupado de não atender ou superar as expectativas das outras pessoas, a gente acaba se abandonando 100%, né? Porque eu esqueço do ser infinito que eu sou. E eu começo a querer parecer alguém, ou para estar dentro de um grupo, eu tenho que estar dentro daquele padrão. E cada um de nós tem um padrão único. E quanto mais a gente se
ficar consciente desse padrão, que tipo, que nós não temos padrão, que somos únicos, mais libertos nós ficamos e mais a gente consegue ser feliz. Porque a gente sai de toda essa prisão que o medo traz. Junto com o medo, esse julgamento, né? Que ele é muito forte. E é isso, essas coisas vão acionando os gatilhos, né? Por quê? Porque a gente foi treinado para seguir um padrão, né? Então, se todo mundo faz assim, eu também tenho que fazer assim. Se eu não faço assim, eu tô errada. Daí, se eu sei que eu não faço bem assim, mas eles não sabem que eu não sei fazer bem assim, então eu fico no medo de ser descoberta. Então, eu fico no medo de acharem que eu sou uma fraude. Então, eu acabo potencializando esse medo e ficando com mais medo de tudo que está à minha volta. Tudo acaba sendo gatilho para que esse medo piore, né? E cada vez eu fico mais presa nessa emoção que não é nada bom, não é nada boa, né? E pra gente fazer isso, a gente vai se moldando para entrar dentro da caixinha dos outros, né? E é na caixinha de tudo, é na caixinha de como eu tenho que agir, como eu tenho que pensar, onde eu vou morar, como eu vou morar, né? Se eu gosto de usar determinada roupa, mas isso não é adequado, as pessoas acham que não é adequado. Problema das pessoas, daí elas não usam, né? Só que a gente fica com o medo de não ser aceito, né? Então não vão querer saber de mim, então eu não vou fazer, eu vou fazer que nem todo mundo, né? Só que a gente vai passando daí uma vida de frustração, de tristeza. E quando esse medo vai para uma outra parte, o medo da subsistência, né? Então, assim, eu tô num trabalho que eu odeio. Não suporto trabalhar com isso. É uma dificuldade sair para trabalhar todo dia. Eu me arrasto durante anos, né? Eu fico até pensando, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas como que eu vou largar o certo pelo duvidoso? E se eu não conseguir ir adiante? E se eu não tiver salário? Como é que eu vou me sustentar? E aí acaba fazendo todos os dias coisas que não gosta, né? E cada vez que faz isso, vai abrindo buracos, né? E esses buracos, eles vão sendo preenchidos com mais medo. Então, quanto mais eu me desempodero de mim e mais faço coisas que não são boas para mim, mais eu me abro em buracos e mais o medo entra na minha vida. E aí o que acontece, usando bem essa situação aí do que eu falei do emprego, né? Acontece que o corpo vai ficando tão debilitado porque eu vou juntando mágoas, ressentimentos, muita raiva, né? Porque eu tô fazendo aquilo, então eu vou aí, chega lá, eu não gosto do coleguinha, o coleguinha me incomoda, mas eu tenho que ir, aí se eu vou de carro, acontece uma coisa com o carro, se eu vou de ônibus, o ônibus atrasa, enfim, eu vou fomentando isso dia após dia. E aí eu vou tomando muito ódio, muita raiva, eu vou tomando todos os venenos possíveis e imagináveis, e a partir daí eu vou fazendo o quê? Adoecendo o meu corpo. Então, o meu corpo, depois de um tempo, ele começa a fisicalizar doenças que foram criadas por toda essa insatisfação que o meu medo gerou. Né? Então, o medo de me arriscar, o medo de fazer alguma coisa que eu acredito sem me preocupar com o que vão achar ou o que vão dizer e com a certeza que se eu estou fazendo o que é bom para mim, eu vou ter êxito, vai ser uma coisa boa, vou conseguir me sustentar, vai ser bom, eu vou ter sucesso, né, no que eu quiser fazer. Só que enquanto a gente está nessa energia de eu não posso, eu não devo, o que vão dizer de mim? Vamos dar um exemplo, assim, por exemplo, a pessoa durante a vida inteira estudou para concurso público, aí passou num belo concurso, um salário maravilhoso, assim, nossa. Só que daí começa a trabalhar lá e começa a não gostar do que está fazendo, né? E começa a ter uma vontade, de repente, de virar, sei lá, ator, né? Ator de teatro, amador, né? E a pessoa fica naquela vontade, mas ela não pode. Como é que ela vai largar um mega salário por uma carreira que ela não sabe se vai ter o que comer, porque ela não sabe se ela vai conseguir ter algum lugar para se apresentar, ela não vai conseguir, ela não sabe se ela vai ser boa nisso, e ela passa a vida com essa frustração
corroendo, né? Assim, sem ter a coragem de fazer uma coisa diferente. Eu não digo nem que faça uma coisa radical, né? Mas ela não tem coragem nem de botar o nariz para fora. Ou seja, assim, ok, eu vou continuar no meu emprego, mas aí no final de semana eu vou tentar vou dar um jeito de fazer isso como um hobby. Começa a fazer como um hobby. Mas ela tem tanto medo que nem isso ela faz, ela não se permite fazer isso. E caso ela encare fazer isso, todo mundo vai julgar. Todo mundo vai criticar. Que loucura! Como é que tá fazendo um negócio desses? Tinha o emprego dos sonhos, não sei o quê, e aí tá largando por uma carreira que nem sabe se vai dar certo. E aí vem também, né, nesse quesito, a gente vai para a questão de um outro medo, que é o medo do abandono, né? Medo de ficar sozinha ou sozinho, né? Medo de não ser amado. Normalmente esse medo ele vem de pessoas que foram abandonadas ou que foram rejeitadas, e aí ela começa a transformar no o outro como um ser que, meu Deus, né, não posso ficar sem, porque eu não sei viver sem essa pessoa, seja o que for. Só que o que acontece, né? Essa dor que traz esse medo da rejeição, ela vai fazer com que eu fisicalize pessoas que vão me abandonar. Porque o meu medo vai fazer isso. Eu vou ter tanto medo que eu vou só atrás de pessoas que vão validar isso que está acontecendo comigo. Então vai ser sempre assim. Vai começar uma relação. Tomar um pouquinho d'água. O friozinho tá pegando a garganta. Então a pessoa vai ser atraída para pessoas que não vão dar certo. E ela sabe no fundo que não vai dar certo, que ela vai ser abandonada, então ela já fica naquele medo. E aí ela começa a fazer de tudo contra o que ela é para evitar esse abandono. E aí o medo cada vez aumenta mais e junto com o medo ela vai se abandonando, ela vai saindo de quem ela é cada vez, vai se afastando cada vez mais de quem ela é e indo para esse espaço de que não tenho valor. Não sou ninguém sem essa pessoa, né? E eu não sou ninguém sozinha. E se a gente lembrar que nós nascemos sozinhos e vamos partir sozinhos, né? E as pessoas que estão ao nosso lado estão para colaborar com a gente nessa encarnação, nessa jornada. Mas eu não posso ser dependente de ninguém, né? Ninguém pode ser dependente de ninguém. As pessoas estão aqui para estarem juntas, para entrarem, para ser agradável, né? Para ter uma contribuição. Mas eu não posso ficar achando que a minha vida não vai ter mais sentido se eu não tiver com aquela pessoa, enfim, se eu estiver sozinha de alguma forma. E aí entra uma coisa muito importante, que é a gente se encontrar consigo mesmo. E ser a pessoa que eu mais amo no mundo. Porque se eu não me amar incondicionalmente, eu não consigo transmitir uma energia para o outro de ser amada, né? Por quê? Porque se eu tô mendigando alguma coisa, eu vou ganhar só migalha. Agora, quando eu vou assim, uau, eu sou maravilhosa, então quem estiver comigo vai estar ganhando, né? A energia que o outro recebe é essa. E é o que ele me devolve. E aí eu fico, né, mais segura. E se eu fico mais segura, eu saio do medo, que é o que estava me prendendo antes, né? Então, olhar para todas essas coisas, tentando descobrir qual é o ponto que me faz voltar para isso e eu chamar pessoas que vão repetir isso, né? Então, uma coisa muito importante é trabalhar todas essas técnicas que a gente tem de libertação, porque está tudo no nosso inconsciente. Então, enquanto a gente não limpar o inconsciente, a gente vai continuar se sabotando, né? Então, tem várias ferramentas disponíveis, então busquem sempre isso, né? Busquem ferramentas que ajudem a sair disso, né? A sair desse medo de ser abandonado, a sair do medo de ter segurança, seja no emprego, seja no casamento, seja num relacionamento, seja alguém que divide apartamento, o que for, né? Porque até assim,
duas amigas que dividem apartamento, daqui a pouco uma vai embora, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que vai ficar? Minha vida acabou, vou ter que encerrar tudo que eu queria, porque ela desiste, que ela tá fazendo outra coisa. Não, vamos buscar outras alternativas, né? Tipo, só que o medo faz o quê? Na primeira situação que acontece de uma coisa que eu pensei que poderia acontecer, eu já me desmancho todo e digo, ah, viu, olha só, e agora? Não tenho mais, vou ter que largar tudo, era isso mesmo, comigo só acontecem essas coisas. E aí vai, né? Só vai aí, só ladeira abaixo, né? Agora, voltando ao apego a pessoas, né? Quando a gente tá nesse apego a pessoas que aí fica com medo de perder, enfim, eu acabo entrando numa outra área que é de não aceitar as mudanças que são inevitáveis na vida, né? Porque nós, por exemplo, somos hoje diferentes do que éramos ontem e diferentes do que éramos na quinta-feira passada. E claro que tudo vai mudando, e ótimo que quando a pessoa que está junto com a gente vai mudando também. Mas às vezes isso não acontece, e às vezes a gente fica forçando uma coisa num medo, né, de ir para o novo, porque acha que aquilo vai ser o fim da vida, né? Só que quando eu faço isso, eu dou para o outro um grande poder, que é meu, né? Porque se eu não me vejo como a pessoa mais importante, eu estou botando o outro em primeiro lugar, então eu estou tirando de mim o poder, eu estou entregando de bandeja para o outro, olha, faz comigo o que tu achar melhor fazer. E como o outro está recebendo, isso aí nem vale nada, né? Porque está aqui vindo tão de graça, então né, nem quero mais, vou pegar uma coisa que seja mais difícil, né? E aí assim, né? Que lugar eu me perdi? Né? Onde foi que eu me perdi nessa jornada? E assim, verdade que as novas situações, seja quais forem, são tão ruins assim? Quando a gente fica na pergunta, fazendo assim, ok, o que de pior pode acontecer nessa situação? Ou como eu posso melhorar a minha vida a partir disso? Né? O que tem de presente nisso? Que o medo ele vem junto com a sensação de que sempre tudo vai dar errado, né? Então, quando a gente. Qualquer coisa que aconteça na vida da gente, a primeira coisa que a gente pensa é: uau, tudo acabado, não sei mais o que eu vou fazer, né? Eu fico naquele ponto de vista de que tragédia que foi isso. Só que quando eu paro e respiro e olho e pergunto que presentes tem aí, sempre eu vou achar uma resposta. E sempre vai ter um presente. Sempre. Eu vou crescer de uma outra forma, eu vou olhar para a situação de uma outra forma, eu vou experimentar coisas que eu não tinha experimentado antes, tudo a partir de uma situação que parecia muito ruim. Só que eu olho para isso e mudo, né, a situação toda através do meu pensamento. E uma coisa que eu sempre digo assim, qual é a melhor forma de eu encontrar meus medos, de eu enfrentar meus medos? É agindo, né? A ação, ela é sempre fundamental. Então, assim, eu tô aqui, eu tô com medo, né? Então, eu tô com medo, eu tô totalmente paralisada, porque o medo paralisa. O medo nos paralisa 100%. Então, eu tô com medo, seja que medo for, né? E aí eu resolvo encarar ele de frente. Eu vou encarar ele de frente agindo, né? E quando eu olho ele de frente, ele é assustador. Porque eu passei o tempo inteiro dando um poder para ele muito grande. Então, ele quase que me engole, né? Mas ok, eu vou olhar para esse medo e ver, tudo bem, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou deixar de me importar com o que eu acho que os outros acham de mim, né? Porque aí é só o ponto de vista dos outros. Então, quando eu me libero desse ponto de vista dos outros e começo a olhar o que é bom para mim, né? O que vai me fazer feliz hoje? De verdade, o que vai me fazer feliz hoje? É acordar com essa pergunta todos os dias, né? O que vai me fazer feliz hoje? E aí eu paro de alimentar os meus medos, porque eu paro de olhar para o ponto de vista dos outros e paro de querer ser
o modelo que os outros acham que é bom. E na verdade os outros também não fazem, não tem esse modelo daqui. A gente que se bota nessa exigência e aí acaba ficando, entra cada vez mais no medo e mais se prende, se prende, se prende. Bom, então vamos dar uns exemplos de ação, né? Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho vergonha, não consigo falar em público de jeito nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar. Como que eu vou treinar? Em casa, né? Eu vou falar, vou dar uma palestra para o marido, para os filhos. Por quê? Porque eu estou num ambiente acolhedor, né? Eu estou com pessoas que gostam de mim, então eu vou começar a me sentir segura. Então eu vou começar a falar de algumas, sei lá, tem um tema tal que eu tenho que desenvolver, então eu vou dar palestra para essas pessoas. Ah, não tem ninguém em casa, mora só com os pets, não tem problema. Bota os pets na frente e faz a palestra para eles. Ou se grava, né? Bota a câmera e grava falando, dando a palestra. E claro que não vai ser na primeira vez que, uau, que maravilha, agora vou ser uma palestrante, né, muito famosa. Não, são todos os dias. A pessoa vai perdendo medo, vai vendo, uau, não é tão horrível assim, ninguém me engoliu, né? Não caiu uma bomba na minha cabeça, eu consegui falar isso, consegui fazer isso. E claro que daí nessa questão da palestra tem mais outras técnicas, né? Mas eu acho que o importante é começar a falar num ambiente acolhedor, né? Então vai com a família, com o marido, com os filhos, vai lá e vai fazendo. Então, isso é ação. Eu saí desse medo e eu fui para ação, né? Ok, eu tenho que falar sobre alguma coisa, eu gostaria de saber sobre alguma coisa e eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso. Vai estudar. Ação, né? Então vamos para ação. É isso que é o importante, é não ficar parado. Agora, por exemplo, não consigo ficar sozinha de jeito nenhum, é uma dificuldade, eu preciso ter sempre alguém, porque senão tudo acabou na minha vida, não faço nada, vamos para o treino, ok? E eu sempre digo assim, comece com coisas pequenas. Então, vai numa lanchonete sozinha, vai num restaurante sozinha, vai num cinema sozinha, né? No teatro, enfim, o que for. E vá curtir a própria companhia. Porque quando a gente se curte, as coisas ficam bem melhores, né? Agora, sempre, lógico, faça isso o que for leve. Tem que ser leve para fazer. Então, tá, é muito difícil para mim sair sozinha, né? Mas eu quero tentar. Então, eu queria almoçar, mas eu não me sinto bem ainda para entrar num restaurante e dizer que eu tô sozinha, que eu não vou esperar ninguém, que é só uma pessoa que vai comer. Isso para mim ainda é meio complicado. Ok, eu tenho algumas alternativas. Eu posso ir num buffet, onde ninguém quer saber quem está com quem. Eu posso ir numa lanchonete, né, e fazer um lanche. Ou eu posso comprar uma pipoca no pipoqueiro e sentar na praça e comer sozinha. Então, o que é leve para fazer? Mas eu preciso ter uma ação, né? Eu não posso ficar parada ali, eu tenho que ter uma ação, tenho que fazer alguma coisa para tentar lidar com isso, né? Agora, então, quando eu entro nessa ação, eu começo as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. E um treinamento, é todo dia, é hoje, amanhã e depois eu fazer alguma coisa para sair desse medo. Então, tô com medo, vou com medo mesmo, porque senão eu fico cada vez mais paralisada. E a gente também está num momento planetário onde o medo está sendo usado para nos controlar, né? Então, quanto mais a gente conseguir respirar e ver assim, uau, o que eu posso fazer por mim? Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou um ser incrível, que não existe outro igual a mim e estou nesse planeta para evoluir. Eu vou pensando assim, tá, isso ainda tá difícil, mas o que eu posso fazer agora para deixar isso aqui um pouco mais leve? Então, como eu falei, busquem todas as ferramentas disponíveis
para sair desse espaço, para liberar o inconsciente, para acabar com os medos, para ficar se sentindo mais leve, mais empoderada. E aí serve de tudo, serve oração, serve Ho'oponopono, o que for bom para vocês, mas busquem isso, não fiquem só sofrendo, né, no medo. Tem alternativa e tem muitas ferramentas aí disponíveis. E assim, é importante também falar que nessa nossa questão mental, né, então, se a gente já sabe que o nosso pensamento cria a nossa realidade, né? E como é que isso funciona? É como se o nosso pensamento, cada pensamento que a gente tem, assim, ele é fotografado. E infelizmente a maioria dos nossos pensamentos não são positivos, né? Assim, a gente tem uma tendência para as coisas não tão boas, né? Então, cada pensamento que eu tenho, ele vira uma fotografia, né? E essa fotografia, ela é arquivada na minha memória. Sentiram o drama disso? Então ela ficou como uma fotografia arquivada na minha memória. Bom, como eu continuo tirando fotografias muito parecidas, né? Essas fotografias elas vão criando corpo, né? Elas vão ficando mais impregnadas dentro de mim. Elas vão criando meus implantes distratores, porque elas vão formando a minha realidade, elas vão formando quem eu acho que eu sou. Elas estão determinando, né, quem eu sou em todos os níveis da minha consciência, porque cada fotografia do meu pensamento está me direcionando para um lugar. Então, quando eu penso, eu crio uma matriz. E quanto mais eu repito esse pensamento, mais ele vai se configurando e ele começa a se plasmar ao nosso redor e manifestar a energia na nossa aura, né? Então, quanto mais eu penso nas situações que dão medo, mais eu manifesto o medo na minha vida. Mais situações de medo aparecem para mim, né? Então, olhar sempre para o que eu estou olhando, para o que eu estou botando o meu foco, né? E sempre limpar, né? Com as frases que eu dei para vocês na semana passada, sempre limpando. Porque quando eu faço isso, eu vou para minha consciência. Então, ok, eu fiz um pensamento que fez uma fotografia que não é legal, mas aí eu já venho com o antídoto e vou tirando aquilo ali, eu vou dissolvendo aquilo ali. E aí eu começo a olhar de uma outra forma. Uma outra coisa também que eu gosto de ensinar é, tipo, para cada pensamento ruim que eu tenho, ou limitador, ou de medo, pensa num outro bom, sabe? Na mesma hora, dá um antídoto, né? Mesmo que seja uma coisa pequena, mas tenta levar o cérebro para um outro lugar, porque daí a gente acaba não deixando essa fotografia tão forte, né? A gente consegue que ela não fique assim tão grudada em todo o nosso campo eletromagnético. Bom, eu tenho agora um exercício para fazer, mas eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, comentário, medo. Não? Ninguém quer saber de nada, então tá bom. Então, vocês vão agora respirar e vão bater no timo, né? Como sempre, já estão acostumadas, repetindo o que eu vou falar agora. Mesmo que eu sinta essa sensação de que eu não sou boa o suficiente, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que dentro de mim exista essa crença de que tem algo de errado comigo, eu me aceito profunda e completamente. Em todos os lugares
onde acreditei não ser boa o suficiente, ser errada e me senti rejeitada, abrindo no meu ser uma lacuna emocional, eu decreto agora o fim de todas essas crenças e acolho o ser incrível e único que eu sou. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares onde me paralisei, limitei meu potencial, alimentei minha autocrítica e a sensação de inferioridade, eu escolho e decreto agora o fim de todas essas crenças e limpo do meu subconsciente todas as limitações. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Agora escolho me curar da sensação de não ser boa o suficiente. Escolho limpar do meu subconsciente todas as memórias que me levaram a desenvolver essas crenças. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho liberar do meu campo emocional tudo que eu ouvi, testemunhei, senti e acreditei que limitaram meu potencial. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho me perdoar e perdoar também todos os que contribuíram para criar minhas limitações através do ponto de vista deles. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho liberar do meu campo emocional tudo que eu ouvi, testemunhei e senti que me fizeram acreditar que não sou boa o suficiente. Agora escolho preencher com amor todas as feridas emocionais que carreguei até agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Eu escolho preencher com amor todas as feridas emocionais
que me fizeram sentir inadequada, incapaz e limitada. A partir de agora, eu me declaro boa o suficiente. A partir de agora, reconheço minha perfeição. Eu sou boa o suficiente para crescer profissionalmente. Eu sou boa o suficiente para ter relacionamentos saudáveis, harmoniosos e realizadores. Eu sou boa o suficiente para cuidar da minha saúde. Eu sou boa o suficiente para conquistar o que eu desejo. Eu sou boa o suficiente e me declaro merecedora de ter paz, alegria e prosperidade. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares onde me julguei, critiquei, me tratei de forma dura, me cobrei e fui muito exigente comigo mesma, eu escolho liberar todos esses sentimentos de menos-valia e olhar com amorosidade para o ser único e perfeito que eu sou. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Todo condicionamento mental que criei através das experiências que vivi, que me levaram a não ter paciência e gentileza comigo mesma, eu decreto agora o fim desse ciclo e me libero da necessidade de ser dura comigo mesma e passo a me tratar com gentileza e paciência. Eu posso, eu escolho, eu realizo. A partir de agora, eu escolho me tratar com carinho, gentileza, paciência, tolerância e amor. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Respirem fundo.
Todo mundo bem? Vamos fazer mais um agora. A gente vai fazer uma... Alguém quer falar alguma coisa? Vamos fazer mais um agora do... Vamos convocar o poder pessoal de todo mundo. Então, de novo, batendo no peito, repitam comigo. Eu convoco o poder pessoal que eu tenho. Eu convoco a força da missão da minha alma. Eu convoco a minha energia mais forte. Eu convoco a alegria. Eu convoco a força dos meus mestres de luz. Eu convoco toda a energia de exuberância, de amor e paz, para que meu cérebro, minha mente, meus órgãos físicos, meus órgãos espirituais, minha força espiritual esteja com valores mais elevados. Eu convoco um nível de energia psíquica mais elevado. Eu convoco uma força de cura, de paz, de harmonia. Eu convoco um positivismo mais elevado. Eu convoco uma energia de ser grata pela vida. Eu convoco, eu chamo o universo e sinto essa energia, essa força. Eu convoco todas as forças de luz e de amor que possam atuar comigo, em mim e por mim. Eu convoco. Eu convoco a energia da minha aura. Eu convoco a força da minha missão pessoal. Eu convoco minha energia maior. Eu convoco o meu poder de cura. Respirem, soltem as mãos. Sinta essa energia reverberando pelo corpo. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrando que vocês podem repetir, né? Eu aconselho que repitam muito esses exercícios, olhando de novo o vídeo no YouTube, né? Então lá vocês façam, vão para a parte essa dos exercícios e refaçam eles várias vezes, porque eles são todos para ajudar essa liberação que eu falei antes, né? Então em cada live eu trago exercícios de liberação de crenças, de medos, de julgamentos. Então a gente, conforme vai fazendo isso, vai liberando, né? Então que vocês repitam isso, né, durante a semana, o máximo que conseguirem, para ficarem cada vez mais leves, né?
Vai largando todas as coisas que não são contribuição. Então agora vamos nos conectar com o nosso raio branco, Mestre Serapis Bey, Mestra Isis. Fechando os olhos, respirando profundamente. Vamos nos conectar com toda essa energia maravilhosa dessa luz. E agora a gente começa a sentir entrando pelo alto da nossa cabeça, essa luz branca, muito brilhante, que entra pelo alto da nossa cabeça, passa por todo o nosso cérebro, olhos, boca, garganta, e segue descendo, e a gente vai se iluminando conforme ela vai descendo. E conforme ela vai descendo e passando pelos nossos órgãos, ela vai trazendo toda a harmonia, toda a paz, toda a saúde. Vai nos trazendo a consciência de tudo que precisamos fazer para passarmos por todos os raios, aprendendo todas as partes boas e abandonando todas as que são os desafios. Que a gente tenha cada vez mais a clareza para enfrentar esses desafios e transformá-los, passando por eles e não deixando que o nosso ego se manifeste, não deixando que a gente ache que tudo tem que ser feito do nosso jeito. Então que essa chama venha e vá limpando tudo dentro de nós, que ela se expanda no nosso peito, tirando todas as mágoas, todas as dores, todos os ressentimentos. E agora, que cada um de vocês se concentre naquilo que deseja harmonizar e purificar. E para contribuir com essa mentalização que cada um vai fazer, dessa harmonização, a gente vai fazer 2 respirações com tempos, para que vocês firmem o pensamento no que vocês estão querendo harmonizar. Então a gente vai inspirar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. E soltem. 1, 2, 3, 4. De novo, mentalizando o que vocês querem harmonizar. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Respirando normalmente. Continuem mentalizando o que vocês querem harmonizar. E agora, tragam essa situação para o centro do coração, onde está pulsando esse fogo da chama branca. E esse fogo começa a consumir tudo que está em desarmonia. Sintam que tudo que vocês querem que fique harmônico começa a ser limpo com essa chama. E aí vocês vão sentindo cada vez mais que a situação que cada um de vocês mentalizou está ficando cada vez mais iluminada
nessa luz branca completamente harmonizada, trazendo toda a realização de todos os pedidos. E agora pegando essa energia toda que está saindo do peito de cada um de vocês, vamos expandir essa energia para todo o espaço onde nós estamos, para que ela siga harmonizando tudo por onde ela passa. E seguimos expandindo essa luz por toda a nossa rua. Expandimos mais e mais por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade, por todo o nosso país. E para todo o planeta Terra. E nesse momento, a luz que jorra dos nossos peitos se transforma numa linda estrela branca. E nós vamos todos enviar essas estrelas para o nosso planeta. E essas estrelas de fogo branco envolvem o planeta inteiro, com toda essa harmonia. Purificando todo o planeta, purificando todos os nossos corpos. E a gente sente essa estrela pulsar cada vez mais, com essa luz branca irradiando em todo o planeta. E agora, sentindo toda a harmonização do planeta, nós enviamos ele para o alto, para que ele siga completamente harmonizado. E dentro do nosso peito, a estrela volta a brilhar, para nos acompanhar em todos os dias da nossa semana, harmonizando tudo que precisa ser harmonizado na nossa vida, limpando todos os medos, limpando todas as dúvidas, limpando todos os julgamentos e todas as críticas. Plenos dessa luz branca, agradecemos aos mestres, a todos os nossos mentores, nossos amparadores, nossos anjos, a todos os seres de luz que nos acompanham. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos respirando normalmente e voltando aos poucos. E quando se sentirem bem, podem abrir os olhos. Todo mundo bem? Ai, maravilhosamente bem. Que espetáculo, que coisa maravilhosa. Que bom. Que essa luz nos ilumine, nos harmonize em todos os dias dessa semana, né? E que todas as pessoas que nos encontrarem também possam sentir toda essa luz reverberando do nosso peito. Sim, seja. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Isaura entrou agora no finzinho, então, enfim. Mas eu só liberei para não deixá-la, né, sem liberação. Então, repetindo para vocês, façam os exercícios o máximo que vocês puderem, né? Porque nós, quanto mais a gente se libertar, melhor é, né? A gente vai ficar com mais leveza, as coisas vão fluir de uma outra forma, né? E a gente, é muito importante sair de toda essa energia de medo, né? Seja o medo que for.
Então vamos mandar eles todos embora e pegar o nosso poder, né? Nos empoderarmos 100% de tudo e usando todas as ferramentas que estão disponíveis. Tá bom? Então, se ninguém mais quer falar nada, uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Até semana que vem. Semana que vem. Nos encontramos.